Olá pessoal de desenho técnico, hoje eu vou demonstrar a utilização de mais uma ferramenta no ambiente 2D do Solid Edge. Hoje eu escolhi essa peça então, porque ela tem uma característica bem pertinente à ferramenta que a gente vai utilizar no ambiente 2D. Eu vou abrir o draft aqui do ambiente 2D, vou inserir o desenho, né, que é a minha arte. Vou alterar a vista esquerda, vou manter ela grande, inclusive, para fazer a demonstração da utilização da ferramenta que é a quebrada, certo? Então, para utilizar a quebrada, eu devo marcar a peça. Observe que ela não está acesa. Se a peça não estiver marcada, ela está apagada. Todas as outras estão acesas, né? Mas ela fica apagada, porque ela exige que eu primeiro marque a vista ao qual eu vou quebrar. Eu clico na ferramenta, já está aparecendo aqui, ó, para mim realizar a quebra, certo? Mas é interessante, eu queria explicar essa configuração aqui. Então aqui, de forma automática, já configurou o quê? Horizontal e vertical, então, nesse caso aqui está vertical, a quebra, tá vendo? Eu posso colocar horizontal, ó, observe que está ficando horizontal, né? Então, só é marcar. No caso aqui, eu vou quebrar ela horizontal. O propósito, então, dessa ferramenta e desse recurso utilizado no desenho técnico é fazer com que uma peça que seja muito longa, né, e tenha uma característica geométrica constante, ela seja reduzida e ocupe menos espaço. Então, é o caso dessa peça aqui, que ela acaba sendo um pouco longa, essa haste, né? Então, é bem pertinente a utilização dessa ferramenta, por isso eu escolhi então essa peça. Certo? Então eu posso utilizar ela vertical, horizontal, já mostrei aí, né? No caso aqui eu vou usar vertical. Aqui, ó, eu tenho então o tipo de linha de quebra. Eu posso escolher um dos tipos aqui, certo? A mais utilizada é essa quebra longa ou essa quebra cilíndrica aqui, que é através da linha sinuosa, certo? Eu vou utilizar essa, então se eu quiser alterar, basta que eu clique aqui e marque, certo? Aqui também, passando o cursor, tem uma explicação, né? Então é nesse formato que vai ficar aí a quebra, tá? Eu vou usar essa cilíndrica aí que está mostrando, certo? Então o que está configurado aqui é esse tipo de linha na quebra, a quebra vertical, aqui já está configurado vertical e horizontal. Então eu vou marcar um ponto aqui que eu quero quebrar. Como caso o objetivo é ganhar espaço, então a geometria é igual daqui para frente, então eu quebro aqui bem na extremidade, certo? Aí já está aparecendo então, ó, o trecho que vai ser quebrado, né? Aqui também é interessante o intervalo. Esse intervalo pode ser maior ou menor, no caso está configurado 10 milímetros, pode ser maior, tá? Pode ser menor. Como a gente está querendo economizar espaço, então o ideal é que seja o menor possível. Aí, vou até colocar 5. Se ficar muito perto, eu posso vir aqui e alterar. E dou concluir, então. Ó, no caso aí, observe o que aconteceu, é que essa vista ficou significativamente menor, né? Porque ela foi quebrada aqui. Então, aquela distância lá pode ser aumentada um pouco, né? Então, quando você vê o desenho desse tipo, quer dizer que essa geometria ela se estende ao longo de toda essa peça. Vou fazer também aqui com essa perspectiva isométrica, certo?
Vou utilizar a mesma ferramenta, só que agora observe que essa peça está inclinada. Então, quando eu estou com um plano inclinado, que eu vou fazer o corte, o ideal é que eu utilize, então, o eixo de quebra que eu escolher, certo? Então, não vai ser mais na vertical ou na horizontal. Vou escolher um eixo, certo? E eu tenho que marcar aqui, ó, definir eixo. Clico aqui. Então, eu vou definir o eixo. No caso, eu quero quebrar ao longo desse eixo aqui, certo? Então, pronto, marquei o eixo, ó, ao qual eu vou quebrar. Já está aparecendo a linha, que nesse caso está marcada aqui normal ao eixo. Aqui, ó, fica ao longo do eixo, né? Caso eu queira cortar ao longo do eixo. Nesse caso, eu vou cortar perpendicular, porque eu vou reduzir o tamanho dela aqui. Também posso alterar essa ferramenta. Nesse caso, eu vou colocar aqui. A linha sinuosa é bom que ela fica no contorno da própria ferramenta. Essa daqui ela passa um pouco. Tá? A gente pode até demonstrar aqui. Então, ela vai passar. Eu vou marcar os 2 pontos então que eu vou cortar. Aqui eu vou colocar 10, um pouco maior ali, eu achei um pouco perto. Tá? Então ela vai cortar nesse intervalo. Eu vou dar concluir. Ó. Observe aí, né? Que a peça foi cortada, até ficou próximo também, achei que ficou próximo. Isso aqui poderia ser aumentado. Por exemplo, vamos tentar voltar aqui. Então eu voltei aqui no corte. Vou tá aqui. Então, essa distância não ficou 10, né? Agora ficou maior um pouco. Estou editando aqui novamente porque vou botar maior um pouco, acho que 20. Aqui também vai aparecer 3 símbolos, né? Eu, como falei para vocês, eu prefiro a linha sinuosa, vou colocar a linha sinuosa, ela fica menos estranha, eu acho. Eu mudo. Aqui, 20. Pronto, agora alterou. Aí. Então posso arrastar ela aqui até mudar a escala, por exemplo. Está muito grande, não está dando um desenho. Pronto, alterei a escala. Observe. Então observe que esse é o objetivo aí da quebrada, né? A peça ficou bem menor dentro do desenho, dentro do espaço da fona. Tá? E isso aí então ajuda a economizar espaço, né? E esse recurso eu posso utilizar sempre que essa peça for muito longa e tiver uma geometria constante, tá? Então até o próximo vídeo.